São 7h21. Jornalista Beto Almeida, nós teremos um semestre mais curto porque a maioria dos parlamentares, deputados federais e senadores estará envolvida diretamente nas articulações das eleições municipais, principalmente dos grandes colégios eleitorais, das capitais. E nesse contexto pré-eleitoral, o presidente Jair Bolsonaro quer aprovar algumas medidas provisórias que têm impacto na vida de todos os brasileiros, como, por exemplo, a equipe econômica, como acaba de dizer o Carlos Alberto, insiste na aprovação da medida provisória que incorpora, que extingue municípios nesses critérios que o Carlos Alberto também citou, com menos de 5 mil moradores, com arrecadação própria inferior a 10% do total da receita. Entre os mais de 1.200 municípios que poderão deixar de existir, tem apenas um, no Ceará, que é Grangeiro, mas as lideranças municipais estão mobilizadas, rejeitam, assim como muitos deputados federais e senadores, o avanço dessa medida provisória. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Essa proposta, Luzeno, de extinção dos municípios menores de 5 mil habitantes está dentro daquela PEC do Pacto Federativo, que inicialmente foi visto com expectativa porque a promessa dessa PEC do Pacto Federativo é exatamente dar mais recursos e também autonomia financeira para os estados e municípios. Lógico que veio a reação porque a insistência do ministro Paulo Guedes pega alguns de surpresa, Luzeno, principalmente sendo 2020 um ano eleitoral. Um ano eleitoral em que há renovação nos municípios, nos legislativos municipais, nos executivos, e ele insistir na proposta de extinção, já com a reação que houve no ano passado, 2019, se esperava que exatamente por esse ser um ano de renovação nos municípios, de eleições municipais, ele não trouxesse novamente esse assunto à tona. Mas o ministro da Economia disse que a medida do ponto de vista técnico e econômico é necessária, que a decisão no entendimento dele agora é apenas política. Por isso que ele disse que quer insistir nisso. Eu, particularmente, você disse uma coisa aí que a gente tem que levar em conta. Por ser um ano eleitoral, o segundo semestre vai ser um período de... O primeiro semestre. O segundo semestre vai ser um período de pouca produção legislativa em âmbito aqui no estado do Ceará e também nacional. Já o primeiro semestre é que vai concentrar o esforço do governo federal e também dos estaduais em dar essa produtividade para o ano de 2020 e aprovar o máximo de matérias. Então é o seguinte... E é um primeiro semestre muito curto, né? Muito curto. As atividades serão retomadas no dia 3 de fevereiro, logo em seguida teremos o Carnaval, depois vem o período da Semana Santa. Exatamente. As festas juninas também atraem muitos tiram parlamentares da região Nordeste. Até porque as festas juninas esse ano, elas não são apenas festas juninas, elas são festas juninas E imbuídas e eleitorais, exatamente de um propósito político, onde os políticos nordestinos têm que se fazer presente. É uma questão até de obrigação, porque vai estar em contato direto com o eleitorado. Resumo de tudo isso é que o governo federal dificilmente vai avançar nessa agenda do Pacto Federativo e principalmente, Luzeno, nessa proposta de extinção dos pequenos municípios. E eu não vejo muita probabilidade, não. Outras iniciativas do governo federal, Beto, que tem reflexo na vida do cearense, que passam também pelo Congresso Nacional e estão na agenda de discussão nesses primeiros 30 dias de atividades na Câmara e no Senado. Duas medidas provisórias consideradas pelo presidente Jair Bolsonaro como ações positivas devem perder a validade no mês que vem e nem sequer passam por análise do Congresso. As medidas que tratam da emissão de carteiras estudantis e da publicação de editais de licitações em jornais são vistas por parlamentares como retaliação do governo aos grupos afetados por essas novas regras. Por essa razão, na interpretação de muitos parlamentares, essas medidas provisórias serão arquivadas. Para não caducarem, as medidas provisórias, as MPs, precisam ser aprovadas pelo Congresso Nacional até o dia 16 de fevereiro, o que, na visão de deputados federais e senadores, é praticamente impossível, uma vez que os textos não passaram por nenhuma comissão técnica, que é a primeira etapa de análise de qualquer lei. A Câmara e o Senado voltam do recesso no dia 3 de fevereiro. Mas aí, ou seja, Luciano, Beto, entre o dia 3 de fevereiro e o dia 15 de fevereiro, nós teremos talvez menos de 10 dias úteis. Período É muito apertado. impossível, inviável para se aprovar
projetos, medidas provisórias que precisam tramitar nas comissões técnicas da Câmara e do Senado. As duas, Luciano, tem dois aspectos aí que a gente vê claramente, assim, a questão das publicidades legais nos jornais impressos, que o governo insiste em querer acabar por meio de uma medida provisória, eu vejo que realmente ela tem uma conotação política, eu diria, e mais ainda, Luciano, para afetar economicamente os veículos de comunicação que hoje fazem os jornais impressos que hoje fazem oposição ao governo Bolsonaro. Para mim, isso é uma medida realmente... Não é que os jornais impressos façam oposição ao governo do presidente Jair Bolsonaro. Legítimo. O governo mirou num legítimo. propósito de vingança mesmo, e o presidente Jair Bolsonaro não esconde esse discurso, né? Contra o jornal Folha de São Paulo, contra o Valor Econômico, que é um jornal dos grupos Globo e Folha de São Paulo, mas é uma medida... O Globo... que atinge a todos os jornais, principalmente os pequenos e médios jornais. Mas é isso que eu estou né? querendo dizer, Luciano. O governo é uma retaliação, claramente. Já a outra, essa questão aí, para mim, é retaliação política. Eu vejo há pouco... das carteirinhas? A das carteirinhas... Não, a questão dos jornais impressos, das publicações legais, é retaliação. Do governo. Lembrar... Já a resistência... apresentada pelos parlamentares à questão da emissão das carteirinhas estudantis, eu acho que aí não, o governo está correto e nesse aspecto a retaliação é por parte do Poder Legislativo. Porque, Luciano de Oliveira, hoje, de fato, é o único caso que eu vejo, por exemplo, que você está digitalizando tudo. Qual é a necessidade que tem de você manter hoje o pagamento exatamente das carteirinhas estudantis? Se o governo tem como fazer isso de forma digital, de forma gratuita para os estudantes. E isso é para quê? Luciano, quem está contra... Vamos colocar claramente, quem está contra hoje as carteirinhas estudantis? Eu vejo uma coisa absurda. Olha, eu vejo o PCdoB, os partidos de esquerda como PCdoB, Partido dos Trabalhadores, o pessoal contrários. Sabe por quê? Essa medida provisória quebra o monopólio da Uni. Da Uni. E é a Uni exatamente que são entidades, a entidade estudantil e outras entidades secundaristas que são vinculadas aos partidos de esquerda. Então aí é o seguinte, nós temos duas situações. Uma eu concordo, que é uma retaliação política do governo federal. A outra é uma retaliação do Poder Legislativo, basicamente dos partidos de esquerda contrários ao governo, mas que os estudantes saem perdendo nessa.